Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora dos mercados que estão derretendo na manhã dessa segunda-feira, tá? O mercado brasileiro e o mercado americano ainda não abriram, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vão abrir daqui a pouquinho. Mas os mercados na Ásia e na Europa já estão desabando completamente com as questões das tarifas do Trump, né? Você pode falar assim, ah, mas isso não tem nada a ver, porque o Trump anunciou essas tarifas no dia 2, já faz quase uma semana isso já, né? Pois é, mas muita gente estava com a ideia de que essas tarifas seriam uma forma de renegociar acordos com os países, né? E, portanto, seria uma coisa temporária, não teria um impacto tão grande. Só que agora, passada essa uma semana, um monte de países já procurou o Trump para tentar negociar e coisa e tal, e o Trump disse que não vai negociar com ninguém. Ou seja, o Trump está adotando mesmo a política da Dilma, do Manteiga, do Lula, né? A política quebrada de isolacionismo que quebrou o Brasil durante a década de 80. Ele está adotando isso lá nos Estados Unidos para quebrar os Estados Unidos agora, é a única visão que você pode ter da coisa, né? Com isso, a gente já sabe que vai ter uma diminuição muito grande da economia mundial. A economia vai fazer vai chegar numa recessão? Não sei. Vai chegar num crash? Também não sei. Mas que vai ter uma diminuição da atividade econômica? Vai. E isso, lógico, impacta todas as empresas do mundo, inclusive aqui no Brasil. O Brasil vai ter consequências sérias disso daqui. Você pode falar assim, ah não, é a China que está quebrando, o Trump fez isso para quebrar a China e coisa e tal. E não é bem assim não, tá? A China também está indo muito mal nas ações. Se você olhar aqui o heatmap aqui das ações, tá tudo caindo aqui no Nasdaq, mas em outros mercados também. De qualquer forma, a China vai ser só uma das afetadas nessa história. Essa notícia foi sugerida por Massagista do Banheiro da Colina, Nem Acordo Nem PLR e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Ninguém tem dúvida que hoje vai ser um dia ruim para as bolsas, tá? Que vai cair a bolsa. A dúvida de todo mundo, lógico, é o quanto que isso vai acontecer. Tem gente já apostando em circuit breaker, né? Ou seja, circuit breaker é quando a bolsa cai demais e o pessoal é obrigado a interromper a negociação para evitar que caia mais, né? Não sei se vai chegar a circuit breaker hoje, mas de qualquer forma aponta-se para uma queda muito significativa ainda nessa segunda-feira nas bolsas no mundo todo. Aqui, ó, efeito Trump, com temor de recessão, bolsas da Europa, Ásia e bancos dos Estados Unidos entram em modo pânico. Tem que começar a vender porque no final das contas, né, vocês sabem, muitos desses bancos, muitos desses investidores fazem apostas no mercado de derivativos, e no mercado de derivativos, quando você tem grandes mudanças como essa, o custo disso para quem investiu para o lado errado pode ser muito grande. A pessoa tem que liquidar o contrato rápido para evitar ter mais prejuízo mais adiante, né? Então a situação é muito crítica. De novo, o mercado americano e o mercado brasileiro não abriram ainda, mas nos mercados asiáticos e europeus a situação está realmente muito ruim por aqui, ó. Se você olhar o mapa de calor, isso daqui são a queda das ações até sexta-feira. Ou seja, na sexta-feira já estava muito ruim o mercado americano, né? Mas não abriu ainda hoje, então o mercado americano não tem nada. Mas se você pegar, por exemplo, na China, a China já abriu o mercado, já está em pleno mercado por lá, e você pode ver aqui que também a visão é tragédia completa. Tudo caindo, 10%, menos 11%, menos 6%, menos 10%. Queda, e não é queda pequena não, é queda muito grande no final das contas, né? Isso daqui é a visão do mercado chinês. Mas aí você pode falar assim também, ah não, mas a China, né, recebeu tarifas grandes e coisa e tal, os Estados Unidos está realmente querendo brigar com a China, então a China é ruim. Não quer dizer nada. Se você for na Austrália, que também é a mesma situação, tudo caindo, finanças, minerais, tecnologia, tudo caindo lá na Austrália. Se você pegar aqui Europa, Bélgica, queda na Bélgica, qualquer bolsa que você pegar aqui da Europa está caindo também. Aqui, ó, Europa, o Stoxx 50, né, o índice da Bolsa Europeia, também tudo caindo lá na Europa, com muita força. Japão também, se você pegar no Japão aqui, índice no Japão, queda completa no Japão também, uma tragédia que está acontecendo nas bolsas da Ásia muito grandes. Por quê? Como eu falei para vocês, a visão de todo mundo é que vai cair a atividade econômica no mundo todo. Vamos chegar a uma recessão? Não sei. Vamos chegar a um crash econômico? Não sei, mas as perspectivas não são boas, né? O pessoal estava achando que o Trump tinha feito esse negócio de tarifa só como uma primeira visão para negociar e coisa e tal, e depois ia negociar com o pessoal, mas já passou essa fase, a gente já tem informação aqui. O Trump mesmo falou aqui na conversa dele aqui, ó,
nós colocamos tarifas muito grandes na Europa. Eles agora querem negociar. Mas não haverá conversa a menos que eles nos paguem um monte de dinheiro, não só por hoje, mas pelo passado também. Tem que pagar dar dinheiro para os Estados Unidos e a Europa na visão do Trump, né? E quando ele fala de dar dinheiro, não é dar dinheiro para os cidadãos americanos, é dar dinheiro para o Estado americano, né? O Trump está adotando uma política que ferra com o americano em si, mas ajuda o Estado americano. O Estado americano pode ser que saia ganhando dessa história, mas o cidadão americano, o indivíduo americano, certamente vai perder, né? Ou seja, passou já a fase de achar que isso daqui ia ser uma força para forçar negociação, para forçar livre comércio. O Milei chegou aí para os Estados Unidos para tentar se encontrar com o Trump para oferecer tarifa zero na Argentina e coisa e tal, e nem foi recebido pelo Trump. O Trump nem quis falar com o Milei, para você ter uma ideia do nível da coisa, né? Enfim, o Trump, inclusive, no final de semana foi jogar golfe, desmarcou todos os compromissos, ele tinha prêmios que ele ia receber, tinha um monte de compromisso marcado, desmarcou tudo e foi jogar golfe. Alguns podem dizer que porque ele está muito tranquilo com tudo isso que está acontecendo, outros podem dizer que é porque ele não está tranquilo não, ele está apavorado com o que está acontecendo e queria se isolar do mundo, né? Me parece mais essa segunda oportunidade, essa segunda possibilidade, quando você vê principalmente que já começam a ter algumas brigas entre as equipes do Trump, né? Então você tem o Elon Musk criticando o Navarro, a gente já falou sobre isso em outro vídeo, o Navarro é o conselheiro do Trump que aconselhou ele nessa questão das tarifas, né? É o manteiga do Trump, né? Se o Trump é a Dilma, o Navarro é o manteiga dele lá. E o Elon Musk criticou ele, disse que era a favor de fazer uma zona de livre comércio entre os Estados Unidos e a Europa. Foi mais do que isso, e sugeriu também liberdade de movimento e trabalho, aquela ideia que você tem hoje dentro da comunidade europeia, que qualquer um de qualquer país pode trabalhar e pode viajar para qualquer outro país sem ter nenhuma dor de cabeça, né? Uma vez que você entrou na Europa, você pode ir de um país para o outro sem precisar de passaporte, de nada, você simplesmente caminha lá dentro da Europa. E ele recomendou isso ao Trump, ou seja, ele claramente está criticando o Navarro, que foi... O Navarro saiu ganhador, o Trump acreditou no Navarro, né? Talvez isso aqui indique uma briga. E dá para ver que a equipe do Trump está preocupada, porque o Navarro, esse aqui é o Navarro, tá? Ele foi na televisão e criticou o Elon Musk. Ele criticou abertamente o Elon Musk. O Elon Musk falou, até educadamente, que acha que ele está indo no caminho errado e coisa e tal. Ele foi aqui e falou que o Elon Musk está muito errado. O Navarro respondeu, olha, o Elon Musk no que ele está fazendo no Doge é muito importante, né? Mas nós temos que entender o que está acontecendo aqui. O Elon vende carros, né? Ele vende a Tesla, né? O dono da Tesla. Ele está simplesmente protegendo seus próprios interesses, ou seja, acusou o Elon Musk de não estar tendo os melhores interesses americanos em mente, apenas os interesses da fábrica da Tesla dele, né? O problema é que duas coisas aqui, né? Realmente, não tem como não dizer que isso está prejudicando as empresas americanas. Todas elas, não só a Tesla, como todas as empresas americanas. Aqui, ó. Isso aqui, dá para ver aqui, todo mundo perdendo muito dinheiro e a perspectiva é perder ainda mais a partir daqui. Mas isso não quer dizer que não esteja em vista também o que é bom para o povo americano, porque no final das contas é isso. Uma coisa é você diminuir o tamanho do Estado, que é que faz o Doge lá do Elon Musk, né? Isso é uma coisa positiva, cortar gastos é uma coisa positiva no Estado, né? Agora, você botar tarifas, isso não necessariamente. Tarifas você está, no final das contas, cobrando isso dos americanos. Os americanos vão pagar mais caro. Mas enfim, se vai dar certo, se vai dar errado isso daqui, eu não sei, mas claramente o Navarro está se sentindo pressionado aqui, certamente tem muita gente criticando ele, pode ter certeza disso, não foi só o Elon Musk foi o cara que teve coragem de falar, mas tem um monte de gente criticando ele. O Hassett, que é o secretário um outro auxiliar do Trump, falando que 50 países procuraram o Trump para negociar tarifas, olha só que bacana, é isso daí, conseguimos o nosso objetivo e coisa e tal, mas... Eu concordo, se fosse para negociar tarifa, seria ótimo isso, não tem dúvida não, mas o fato é que o Trump virou aqui e falou, olha só, não, nós impusemos grandes tarifas na Europa, eles querem negociar, mas vão ter que pagar dinheiro para a gente. Não apenas por hoje, mas pelo passado também. Ou seja, o Trump não quer resolver o problema, não quer negociar a tarifa. O que o Trump quer é simplesmente o protecionismo, né? Ele quer as tarifas para enriquecer o Estado americano às custas do povo americano e, na visão dele, estimular empresas a voltarem para os Estados Unidos. Mas isso é um erro idiota, né? Como eu falei, o Apple nos Estados Unidos, o iPhone, vai passar a custar a mesma coisa que um iPhone aqui no Brasil, caro pra caramba.
E pior, o pessoal fala, não, mas isso é até a Apple levar a fabricação de iPhone para os Estados Unidos. Meu amigo, a Apple estima que se a fabricação do iPhone fosse nos Estados Unidos, iria custar $10 mil um iPhone. Não tem como, é melhor manter na China e pagar o imposto, a tarifa do Trump de qualquer forma, não tem alternativa. Por quê? Porque nos Estados Unidos mão de obra é muito caro. Qualquer um que já tenha ido nos Estados Unidos sabe como é que é lá. Cortar cabelo é caro pra caramba. Mecânico de automóvel é caro pra caramba. Toda a mão de obra nos Estados Unidos é muito cara. Isso é uma coisa que é boa para quem está morando lá nos Estados Unidos. Você ganha bem quando você trabalha por lá. Mas, né, se você for fazer uma fábrica por ali, isso é um problema, né? Ou seja, isso vai acabar prejudicando os americanos no final das contas. Aqui, ó. Nós não vamos perder trilhões de dólares pelo privilégio de comprar lápis da China. Ele está usando isso de forma depreciativa, dizendo que os Estados Unidos está perdendo dinheiro para a China e coisa e tal, porque compra lápis da China. Mas o problema maior é isso daqui, ó. Os Estados Unidos compra todos os minerais raros da China, praticamente. A quase totalidade. E a China já reduziu a restrição, já botou as restrições em samário, gadolínio, térbio, disprósio, letétium, escândium e ítrium. Samário e gadolínio talvez sejam minerais que a maior parte de vocês não está acostumado a ouvir falar e coisa e tal, mas são responsáveis por grande parte dos avanços tecnológicos que tem nas últimas décadas. Aí. Esses alto-falantes bons, muito fortes que você tem, é justamente feito com samário e gadolínio. É uma revolução em termos de materiais, esses dois minerais. E a China produz a grande maioria disso. Então, ou seja, não é só lápis que tem problema nisso daí, né? A própria indústria americana vai ter problema porque não vai ter como importar esses elementos básicos da China, ou vai pagar muito caro por isso, né? Enfim, vamos ver o tamanho da catástrofe hoje, mas ninguém está esperando coisa boa hoje não. E lembra isso, se os Estados Unidos espirra, o Brasil morre. Se a China tem um soluço, o Brasil entra em coma. Infelizmente, a nossa economia aqui é frágil e acaba piorando ainda mais em resultado desse tipo de coisa, né? Bom, só para complementar, o Bitcoin também está caindo e o pessoal já está criticando. Tá vendo? O Bitcoin não é reserva de valor. Quando cai a bolsa, cai o Bitcoin também. Como é que pode? Eu vou falar sobre isso num outro vídeo hoje ainda.